Fala, galera, beleza? A aula de hoje é as cidades e as transformações da paisagem. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando vocês estão andando de carro com os pais de vocês e quando está em um determinado local onde que faz muito tempo que vocês não passaram e começa a perceber a transformação daquele espaço. Aí você faz assim, nossa, aqui tinha uma pracinha, agora tem um prédio. Olha, esse bairro era composto por casa. Agora ele não é mais composto por casa, está tudo destruído. Construíram um poço de gasolina, um exemplo assim hipotético. Né? Aí não sei se vocês já tiveram essa indagação, o porquê dessa transformação, o que o motivaram? Aí fica esta pergunta aí. E a aula de hoje vai ser direcionado a essas transformações, o que motivaram a sociedade a transformar o espaço geográfico. Vimos na aula anterior que o ser humano ele transforma a paisagem, né? Incluindo novas construções, e isso vai alterando completamente o seu estado natural para o estado humanizado. Então, essa transformação ele é o reflexo do modo de vida da sociedade. Tudo bem? E tem áreas do conhecimento, junto com a geografia, que vai tentar desmistificar essas transformações. Uma delas é a história. Então, o geógrafo, junto com o historiador, eles vão procurar o modo como o espaço geográfico se transformou. As evidências que eles encontraram na paisagem foi o acúmulo de tempos diferentes das construções. Beleza? Vamos ler essa definição? Então, o espaço como acúmulo de diferentes tempos são as marcas que os seres humanos deixaram no espaço, muitas vezes se referem a tempos distintos. Ou seja, em uma mesma porção do espaço, os elementos que a compõem podem ser de diferentes períodos históricos. Turma, eu vou avançar, vou mostrar um exemplo de acúmulo de tempos diferentes, depois eu retorno para este slide. O exemplo que eu estou dando aí de acúmulo diferente de tempo é esta paisagem no Rio de Janeiro, onde que a gente tem o arqueoduto, né? O Arco da Lapa. Então, que no passado ele tinha essa finalidade de escoamento d'água para abastecer as cidades. Com um passado agora um pouco mais recente, o ser humano ressignificou essa construção. Então, essa construção está sendo utilizada como um cartão postal ou não, perdão, e está sendo utilizado também para o transporte de pessoa. Aí passa o bondinho em cima dessa estrutura. Atrás do arco tem a Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. É uma construção que simboliza a crença de uma sociedade. Essa crença aí é do catolicismo. E ao lado, uma construção um pouco mais recente, é a sede da Petrobras. É um símbolo aí de um Estado empreendedor, que é do setor energético. Tudo bem? Então, essas evidências que o geógrafo e o historiador conseguiu identificar o modo de vida aí da sociedade. Tudo bem? Voltando. A geografia, o geógrafo, o antropólogo, ele procuraram compreender como a sociedade se relacionava com o espaço que o criam. Aí eles fizeram essa análise e criaram dois conceitos, a sociedade primitiva e a sociedade contemporânea. Essa
diferença vai estar relacionada com a interação dele com a natureza. Então, a sociedade primitiva, ela tem uma relação muito forte com a natureza. Já a sociedade contemporânea, não, ela é o contrário. Ela já está tendo o quê? Esse distanciamento, ela não está tendo muito contato com a natureza, devido a essa produção excessiva do ser humano na paisagem. Com isso, vai se afastando, está perdendo esse contato. Tudo bem? É essa questão da relação. E quando a gente fala da nossa cidade, aí entra aquele contexto ali, né? O conceitinho que a gente viu na aula passada, o quê? De lugar, né? Então, é onde que nós moramos. E começamos a descrevê-los com os nossos sentidos. E essa mesma transformação que ocorre na cidade, podemos levar para dentro de casa, né? Então, a nossa casa, ele também está em uma constante transformação, porque a gente fica insatisfeito com determinado objeto, a gente retira e compra outro. Ou faz uma reforma drástica, né? Ou muda um ambiente, né? Põe ele mais moderno, ou você gosta de algo um pouco mais rústico, vai transformando aí. Então, é a mesma coisa que acontece na sua cidade, acontece dentro da sua casa. Outra transformação que o ser humano gera, ela pode ser intencional ou por algo particular. Um desse exemplo aí de interesse particular que transformou a paisagem foi a criação de Brasília, que é uma cidade planejada. O principal interesse dessa criação foi de integrar o território nacional. A consequência disso foi o deslocamento da capital do país. Então, Rio de Janeiro deixou de ser a capital, que foi transferido para Brasília. Sabemos, né? Começamos a perceber que essas transformações são muito rápidas, né? E essa constância, né, essa transformação contínua que ocorre nos grandes centros urbanos, a gente vai denominar elas como organismo vivo. Tudo bem? Devido a essa transformação. Um exemplo diferente aí. Vamos falar como ser humano. Nós não estamos em constante transformação? Não éramos bebezinho, depois fomos crescendo, se tornamos crianças, se tornamos adolescentes, adultos, velhos, e já sabemos o nosso fim, né? Mas eu queria mostrar essa evolução, essa transformação que ocorre com a gente. É a mesma coisa que acontece com as cidades. Então, está em constante transformação. Por isso que o denominamos como um organismo vivo. Tudo bem? Sabemos que toda esta produção que o ser humano ocasiona na paisagem, muitas pessoas não têm acesso. Então, vai gerar uma desigualdade, né, no espaço. E entre eles é o acesso à moradia. Então, a gente consegue perceber que a especulação imobiliária conseguiu diferenciar os estratos sociais aí dentro de uma sociedade. E ela se reflete também na paisagem. Conseguimos identificar um exemplo aqui de São José dos Campos, a Orla do Banhado. Do lado direito, na primeira imagem, do lado direito tem uma favela, que é o Banhado, e da direita, à sua direita, tem esta área nobre, né? Esse reflexo
dos dois estratos sociais juntos aí, que é nítido na paisagem, vamos denominá-lo como segregação urbana. Beleza? Como essa primeira imagem fica um pouco distante, não tem como visualizar essas ocupações, tem essa segunda imagem aqui. Aí já fica mais claro essa ocupação aí, essa favela, próximo a uma área nobre aí de São José dos Campos. Para ficar mais evidente, esta imagem de São Paulo, né? Que tem uma favela de um lado, a área nobre de outro. O que os separa nesse espaço é um muro. Tudo bem, galera? É isso que é segregação espacial. O crescimento dos grandes centros urbanos, né? Ele vai seguir uma lógica de extrato social. Quem tem mais poder aquisitivo, ele vai ter uma disponibilidade de acesso às principais infraestruturas. E quem não tem vai ficar mais distante desse acesso. Então, a cidade vai ter essa lógica do centro, subúrbio e periferia. Beleza? O centro é a região mais próxima das principais infraestruturas que a cidade oferece. Então, lá vai ter uma rede, vai ter uma disponibilidade enorme de comércio, de serviços e de indústrias, e onde que vai ter as principais infraestruturas aí de locomoção. O subúrbio já é uma área que já está um pouquinho distante do centro, então já está tendo esse afastamento do centro, e vai possuir uma infraestrutura, mas não como se encontra no centro. Então, ele vai ter uma certa autonomia aí. Então, vai ter alguns serviços, alguns comércios aí. A gente começa a identificar esta área de subúrbio, onde que tem uma grande presença de condomínios horizontais, ou seja, de prédios. E quem o habitam lá são aquelas pessoas de classe média ou de classe média alta. Beleza? Eu esqueci de mencionar do centro. O centro é aquela população que tem o maior recurso financeiro. E, por último, a periferia. São aquelas pessoas que ficam à margem aí, que ficam na margem do município. Então, já fica próximo dos limites das cidades. Então, ele está afastado do centro e do subúrbio. Então, ele não vai ter muita infraestrutura. A gente consegue identificar a maioria dessas periferias, ela é de uma ocupação desordenada em que falta a ação do poder público aí, de tentar regularizar aquela área, de atrair mais investimentos, de dar uma infraestrutura básica aí para o seu desenvolvimento. Tudo bem, galera? É isso aí que eu tenho para falar sobre este capítulo. Dúvidas, como eu sempre falo, pode mandar um e-mail, pode escrever no chat ou falar em aula. Tudo bem? Falou, galerinha. Até mais.